Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas. Gratos somos a Deus por este novo dia de vida. Agradecidos ao Senhor por um novo dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro do ano 2025. Já vamos chegando ao final do primeiro ano do mês. 28 de janeiro do ano 2025. E agradecemos a Deus por isso. Agradecemos ao Senhor porque Ele nos permite estar aqui hoje, nesta manhã. Gratos a Deus pelo descanso que Ele tem nos dado, por ter renovado as nossas forças. Elevamos nossos olhos para os céus, pois é de lá que vai vir o nosso socorro. É somente de lá que vai vir o nosso socorro. Elevamos nossos olhos para os montes, disse o salmista. É de lá que vem o meu socorro. De onde vem o meu socorro? Começa dizendo o salmista, não é verdade? E logo ele vai fazer essa afirmação gloriosa, dizendo: de lá que vem o meu socorro. Nossos olhos devem estar colocados em Deus. Nossa visão deve estar em Deus. Nosso pensamento deve estar em Deus. Nossos projetos devem ser entregues a Deus. Nossos sonhos devem ser entregues a Deus, pois Ele é o único capaz de fazer realidade todos os nossos sonhos. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos no capítulo 13 do livro de Números. Vamos dar continuidade ao que começamos no dia de ontem. 12 exploradores entram na terra de Canaã. 12 príncipes, 12 homens importantes de Israel vão reconhecerem a terra, ou melhor dito, tomar posse da terra que Deus tinha falado para eles que daria a eles. Esta era uma promessa antiga de Deus. Foi feita a Abraão, a Jacó, a Isaac. E agora estavam ali tomando posse daquela terra como nação. Agora já não eram 50, 60 ou 70. Agora eram milhões de israelitas que, quando caminhavam, faziam tremer a terra. Que quando eles avançavam, os povos inimigos recuavam. Sentiam temor, porque a presença de Deus estava sobre eles. Imagine olhar uma caravana de 1 milhão, 2, 3, alguns dizem que seria 3 milhões de pessoas. Crianças, velhos, camelos, gado, enfim. Uma caravana atravessando o deserto. E ali, uma nuvem guiando aquela caravana. Isso deveria ser algo extraordinário. Quando os inimigos do povo de Deus enxergavam aquilo, eles sentiam temor. E Deus foi dando vitórias para Moisés durante essa peregrinação. Muitos se levantaram contra eles. Se levantaram os de Moabe, os cananeus, as nações que estavam ali. Se uniam para guerrear, para ir contra o povo de Deus. Porém, o povo de Deus continuava avançando vitorioso. Você pertence a esse povo? Você pertence ao povo de Deus? Se você pertence ao povo de Deus, deve de caminhar em vitória. Não pode deter-se por as circunstâncias adversas da vida que muitas vezes se apresentam diante de nós.
Continue firme, crendo que aquele que chamou é fiel, é justo, que nosso Deus é poderoso, que nosso Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Aqueles homens, Gustavo, bom dia, bom dia. Lá na capital do Uruguai, Montevideo, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de Gustavo e toda a sua família. Aqueles homens agora estavam pisando na terra prometida. Eles estavam explorando. Eles trouxeram frutos da terra prometida. Trouxeram as novidades da terra da promessa. E ali estavam aqueles 12 homens diante do povo de Israel para trazer aquele informe. Começam com um informe totalmente negativo. Primeiro eles vão falar que a terra é boa, que a terra realmente ela mana leite e mel. Isso era uma realidade para eles. Agora, eles viram circunstâncias adversas. Eles também viram dificuldades. Deus nunca falou que ia ser fácil. Deus nunca falou que ia nos dar tudo de mão beijada. Deus jamais falou que era somente chegar e tomar posse, como se fala nos dias de hoje. Ou simplesmente decretar que eu vou ter isto, que eu vou ter aquilo. Não. Nós vamos ter que enfrentar, sim, aos inimigos que vão se levantarem para impedir que nós venhamos possuir aquilo que Deus tem nos dado. O próprio Daniel, quantos dias ele orou, clamou ao Senhor, até que saiu uma resposta de Deus para Daniel. Depois de dias de estar orando, porque tinha uma oposição. Tinha uma oposição para que não chegasse a ordem emitida por Deus até a mesma presença de Daniel. E ali eles vão começarem a dizerem, no versículo 28 do capítulo número 13 do livro de Números. Só que o povo que vive naquela terra é forte e as cidades são fortificadas e são muitos grandes. E também vimos ali os filhos dos gigantes, os filhos de Anak, e se atemorizaram. Os amalequitas vivem ali. Os amalequitas vivem na região do sul da terra. E os hititas, e os jebuseus, e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem junto ao mar e à margem do Jordão. Esse é o informe que eles estão dando ao povo. Palavras de desânimo. Palavras de medo, de temor, de incerteza. Quantas vezes nós deparamos, nós encontramos com pessoas que parecem que jogam um balde de água fria sobre os seus próprios projetos, sobre os seus sonhos. Muitas vezes até dentro da própria família mesmo. E trazem palavras negativas, e trazem palavras de desânimo, pois são pessoas, primeiro, que não têm vida com Deus, não conhecem ao Deus ao qual servem. Elas não têm paz nos seus corações, porque simplesmente não conhecem ao Senhor, porque simplesmente não têm intimidade com Deus. Elas não conhecem ao Senhor. São pessoas que trazem palavras
negativas, desse tipo de pessoa, devemos de nós afastar. Devemos de nós afastar. Devemos de deixar de lado. Aquelas que muitas vezes te dizem, isso não é para ti. Tu não tem condições. Tu não vai chegar lá. Claro que não temos condições. Quem dá as condições é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós aprendemos isto, de que é Deus quem tem que ir na nossa frente. Assim como o povo de Israel caminhava no deserto, e Deus estava juntamente com eles presente numa nuvem. Eu volto a dizer, seria um espetáculo e tanto. Deveria causar medo, admiração, não sei o que causaria aqueles milhares de pessoas caminhando pelo deserto, pelas montanhas, debaixo de uma nuvem de glória do Senhor. Você tem caminhado debaixo da glória de Deus? Você tem visto a glória de Deus sobre a sua vida? A glória de Deus tem estado sobre você? Tem mesmo? Deus tem suprido em suas necessidades? Deus tem curado? Deus tem salvado? Claro que sim. Ele continua sendo o mesmo. Pois Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos dos séculos. Pois Deus é eterno. E é algo que nós não entendemos muitas vezes, as pessoas não entendem o que é a eternidade. Porque nossa mente é muito pequena para lograr entender isso. E ali estavam. Daqueles 12, 10 deles estavam dizendo que não para o povo. É impossível. Questionando as promessas de Deus. Você é dos que questiona as promessas de Deus? Ou é daqueles que acreditam nas promessas do Senhor? Você é aquele que questiona a palavra de Deus? Ou é daqueles que caminham conforme a palavra de Deus? Vivem conforme a palavra de Deus? Mas ali tinha um homem chamado Caleb. Eram 10, mas ali tinham 2 que vão se posicionarem firmes. Então Caleb fez calar o povo na presença de Moisés e disse: devemos subir a possuí-la, porque a conquistaremos. Palavras de fé. Caleb era um guerreiro. Caleb era um homem que entendia que aquilo era uma promessa de Deus e que se Deus tinha prometido para eles, não era para olhar para a situação adversa, mas sim para olhar para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes desviamos nosso olhar da cruz. Muitas vezes desviamos nosso olhar do Senhor e começamos a olhar as circunstâncias e começamos a dar lugar à carne. Começamos a alimentar pensamentos mesquinhos, pensamentos duvidosos, incrédulos. E ali começamos então com aquele problema do século número 21, que é a ansiedade. Começamos a ficar ansiosos, preocupados, estressados por a situação por a qual estamos passando.
e esquecemos de que Deus está ao nosso lado. Esquecemos de que o Senhor está ao nosso lado. Deixamos Deus de lado. Esquecemos que estamos na presença de Deus. Não faça isso, meu irmão. Concentre-se na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Este mesmo Caleb, nós vamos encontrá-lo logo novamente, lá no livro de Josué, capítulo número 15, onde Caleb vai conquistar a terra dos gigantes. Ele vai conquistar aquela terra onde aqueles 10 disseram, ali tem gigantes, os filhos de Anak estavam atemorizados. Pois Caleb vai pedir para Josué, lá no livro de Josué, capítulo número 15, que dê aquela terra para ele. Caleb era um homem que gostava de desafios, porque ele sabia quem era o seu Redentor. Ele conhecia Deus, ele caminhava com Deus. A luta, a batalha, não podemos ir sozinhos. Devemos de estar com o Senhor. Quando nós não podemos, devemos de entregar ao Senhor, para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos obter vitória. A nossa fé deve estar alicerçada na cruz de Cristo. Quando ele trouxe uma palavra contrária a daqueles 10 homens, diz a palavra de Deus, contudo os homens que subiram junto com ele disseram, não podemos subir contra esse povo, pois é mais forte do que nós. Não podemos subir contra esse povo, pois ele é mais forte do que nós. Assim é que trabalha Satanás, colocando medo no seu coração, colocando um medo. Sabe, tem muitas pessoas que têm mais medo do diabo que temor ao Senhor. Pessoas que estão nas nossas congregações, que ouvem a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas continuam presas a certas tradições malignas, que a palavra de Deus condena. E continuam com essas tradições ao pé da letra. Pessoas que deixam a palavra de Deus de lado para cultuar uma tradição. Isso é algo terrível. Porque o inimigo, ele é astuto, mas ele não é todo-poderoso. Ele não é onisciente como nosso Deus. Ele não é onipresente como nosso Deus. Ele não tem os mesmos atributos do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha. Eu sempre falo isso. Jó, capítulo número 3, nós vamos encontrar ali no versículo 25, que Jó vai dizer que aquilo que temia a sua alma veio acontecer. Aquilo que ele receava aconteceu. Vivemos num mundo onde, de uma maneira ou outra, estamos sendo influenciados
a ter medo. As pessoas ficam ansiosas, ficam desesperadas quando ouvem notícias, quando ouvem pronósticos ao que se refere ao clima, e ficam realmente ansiosas, desesperadas pelo que poderia acontecer. Mas conhecem o Senhor, conhecem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus todos os dias, mas continuam com aquele espírito de medo nas suas vidas. O Senhor não nos deu espírito de medo, antes nos deu o espírito de poder e de moderação, diz a palavra de Deus. Esse espírito de poder é o que deve estar agindo na minha vida. Poder meu, não. O poder da presença de Deus. O poder do Evangelho. Pois, ao final, a própria palavra de Deus está dizendo que o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho não consiste em palavras, mas sim em poder de Deus. Experimentemos o poder de Deus. Tenha essa experiência. Sinta essa experiência na sua vida de ver a manifestação do poder de Deus sobre sua vida. Minha irmã Maria, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que a paz de Cristo seja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. E que o poder de Deus venha agir sobre a sua vida. Não podemos. Essa terra não é para nós. Mas eles não fizeram somente isto. A palavra de Deus continua dizendo, no verso número 32 do capítulo 13 do livro de Números: e propagaram um rumor entre os filhos de Israel da terra a qual exploraram, e lhes diziam: a terra por qual passamos e exploramos é uma terra que devora aos seus habitantes, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Ei! Eram 10 homens. Foram 12, mas 10 são que estão dando este informe. Estão espalhando esse rumor no meio das suas tribos, pois eles eram príncipes das tribos de Israel. Estão dizendo que a terra devora aos homens. Será que Deus ia tirar você, ia me tirar a mim, do mundo de pecado, do mundo perverso, para nos fazer mal? Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito. Iria fazer o povo morrer no deserto? Deus tinha uma promessa. Anos mais tarde, o salmista vai escrever que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, Ele vai fazer na sua vida. Aquilo que está escrito na sua palavra, Ele vai cumprir. Deus não pode ir em contra da sua palavra. Não pode ir em contra da sua palavra. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Também ali vimos gigantes, descendentes dos gigantes que são aqui na minha tradução diz Gambari, mas são os de Anak,
e parecíamos gafanhoto diante dos seus olhos. Assim parecíamos aos seus olhos. Se tem um problema grave hoje na humanidade, é de sentir-se menos, é de sentir-se inferior, é de sentir-se pequeno, é de ter temor dos poderosos. Meu amado, maior é o que está conosco que os que estão com eles. Isto falou o profeta para o seu servo Geazi. Isto falou Eliseu quando rodearam a sua casa. E Geazi sai para fora e grita: ai, meu Senhor, hoje vamos morrer, hoje é o nosso fim. Simplesmente, Eliseu ora, mas antes vai dizer para ele: maior é o que está conosco, maior é Deus. Antes que qualquer principado, qualquer potestade que possa ameaçar a sua vida, sua família, sua casa, seu emprego, seu trabalho. Mas muitos têm medo do maligno e esquecem ao Deus ao qual estão servindo. Isto estava acontecendo com estes homens que tinham ido explorar a terra. Eles viram que a terra era boa, mas também o povo, as pessoas, acreditarem nestes informes negativos. Não é em vão que Jesus nos alertou sobre o fermento. Um pouco de fermento leuda toda a massa. Estamos vivendo tempos da comunicação, mas também da solidão, porque cada um vive no seu mundo virtual. E muitas vezes se espalham notícias ruins através das redes sociais. Mas são tão poucos os que espalham notícias boas, como, por exemplo, que Cristo vem pela sua igreja. E muitos têm se levantado em contra disto e têm contaminado ao povo. Começam a buscarem. Outros fizeram a pergunta se era lícito uma mulher cristã usar calça ou não. E a minha pergunta é: em que pode afetar isso a nossa salvação? Em que pode afetar isso a nossa salvação? A palavra de Deus diz que é para vestir-se com modéstia. Então, muitas vezes, desviamos a atenção do mais importante, que é viver em santidade, que é cuidar, que é vigiar da nossa salvação. E começamos com discussões que não levam a lugar nenhum. Somos contaminados, dia tras dia. Mas nós temos um antídoto que nos livra de toda a contaminação, que é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos limpa, Ele nos purifica. É o único sangue que limpa, é um sangue que não mancha, é um sangue que faz com que suas vestes sejam vestes brancas. Amado e querido irmão, a quem estamos ouvindo?
Estamos ouvindo a pessoas tóxicas, pessoas fracassadas, pessoas malignas. A quem estamos ouvindo? Que vozes estamos ouvindo? A quem estamos emprestando os nossos ouvidos? Tenhamos cuidado, pois estamos vivendo nos tempos finais. E Cristo não retarda a sua promessa, como alguns andam falando por aí. Ele só está esperando um pouquinho para que você, para que eu, para que outros milhares de milhares venham realmente firmar-se nele, para logo sim ele levar uma igreja santa, pura e imaculada. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã eu te agradeço, meu Deus, e quero apresentar-te, Senhor amado, nossas vidas, junto, Senhor, com nossos irmãos que estão assistindo esta transmissão, para que neste dia, meu Deus, tu venhas derramar da tua graça, meu Pai, e que neste dia, Deus, toda sorte de dúvidas, toda sorte de incredulidade venha cair por terra, meu Pai. Senhor, que venhamos permanecer firmes na tua palavra, que possamos, Senhor Deus, caminhar em fé cada dia, meu Deus, crendo que tu és soberano, crendo que tu sempre estás à nossa frente, meu Deus, sabendo que não estamos sozinhos, porque a presença do teu Santo Espírito está sobre nossas vidas. Abençoa ao homem, à mulher que estão já nos seus empregos e aqueles outros que vão em caminho aos seus empregos. Pode ser que estejam no ônibus, na bicicleta, na moto, no táxi, a pé, mas leva-os em segurança e guarda-os, Senhor, ali no lugar do seu trabalho. Que tudo que suas mãos tocarem venha a ser abençoado, prosperado. Meu Deus, que venham terem graça diante do seu gerente, dos seus empregadores. Abençoa, Senhor, ao trabalhador honesto, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Meia hora foi embora. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Esperamos você. Que Deus abençoe poderosamente as suas